E aí, rapaziada, beleza? Pressato, é claro, E tipo, provavelmente eu vou estar postando esse vídeo na terça-feira, não sei, foda-se. E eu quero falar um pouco sobre o Saman Enhancement, nesse início de raid, nesse início de Hagmau, sei lá como é que se fala isso ainda. Mas essa raid aí, malha impolente. Quero falar um pouco do Saman, o que eu vim estudando nele, o que eu pesquisei na internet, o que eu aprendi sobre ele e passar um pouco do meu conhecimento para vocês. E antes disso, eu vou deixar. Começou a cachorrada. É impressionante isso, é só eu querer fazer vídeo que a cachorrada começa. Deixa eu encostar a porta aqui. GG. Então se liga, antes de mais nada, tem duas coisas que você tem que ficar ciente. Sei lá, ciente nesse vídeo. São duas coisas que tem que ficar fixado na tua cabeça, você não pode esquecer de maneira alguma. Primeiro, o vídeo vai ficar grande, foda-se. Segundo, o que eu tô falando aqui é a respeito do patch 6.0.3, tá, ok? É esse patch que estamos vivendo atualmente. O Saman, quem já conhece a classe, sabe que ele vai mudando de patch para patch. Então, isso que eu estou falando é para este patch. Pega a informação e traz para agora. Se você está vendo isso no final da expansão, ignora, já deve estar totalmente diferente, tá ok? Mas é claro que o que eu vou falar, as dicas que eu vou dar é para agora. Eu já tenho digamos assim, opiniões formadas sobre como vai ser o Saman nos próximos patches, tá ok? E não vai ser muito como está sendo agora, vai ser um pouco diferente. E vamos tentar tratar do assunto agora um pouco de rotação, de talento, de grifo, de o que ele está sendo em raid, digamos assim. E depois a gente entra no assunto mais interessante. Olha, depois vai entrar em que assunto, não tem mais o que entrar, esse é o assunto, tá ok? Primeiramente, só para poder saber o que mudou, vamos dizer o que era, tá? O Saman no patch 5.4 era um DPS muito baseado em burst. Porém, como a própria Blizzard já reconheceu o erro dela de que sempre, desde o Lich King, ela faz uma curva muito acentuada no E-Level conforme vai passando as raids, principalmente as raids de endgame, o Saman Enhancement estava, pô, overpower demais, estava tunado, entendeu? Por quê? Porque ficou muito estátua, foi subindo muito o level, a guia foi ficando muito grande e favoreceu muito ao Saman Enhancement. Então quem olhava assim acreditava que o Saman Enhancement era poderoso, só porque conseguia boostar 1.800.000, enquanto o resto boostava 800, 1 milhão, entendeu? Boostava tipo que o dobro e um pouquinho a mais do que as outras classes. E o Saman Enhancement, o pessoal focava muito no burst, e depois ia mantendo esse DPS, assim, ele ia caindo, mas você tava caindo o mínimo possível até o final da luta. Era assim que o pessoal jogava de Saman Enhancement no 5.4, e isso mudou completamente. Primeira coisa que mudou foi o Flurry, ou Impeto, tá? Isso aqui era uma passiva lá que tunava lá teus golpes e tal, enfim, não é mais isso. A passiva hoje em dia é o seguinte, ela em vez de, antigamente como ela te dava assim, digamos que maçãs, tipo um Wind Fury. Eu não me lembro muito bem direito, já faz tempo que eu passei isso dessa geração aí. Mas o que acontece? Eu não lembro direito como é que ela funcionava, mas era mais ou menos uma parada que aumentava os seus ataques melee, essas coisas toda mais. E agora o Wind Fury olha, o Flurry, o Impeto, tá totalmente diferente. Agora ele diminui a recarga das suas skills baseado em sua aceleração. Então o Saman Enhancement, que sempre foi e continua sendo uma classe com muito CD, todas as skills dele tem CD, tu dá uma porrada entre CD. E quando a skill dele não tem CD, tem cast. Então o Saman Enhancement tem esse problema. Ele é muito baseado em CD. E a Blizzard sabe disso e por isso mudou essa passiva. Antigamente o cara, pô, mesmo que tivesse CD pra cacete, o dano era monstruoso por causa da maestria, tá ok? Que a maestria aumenta os seus danos de fogo, gelo e natureza. Agora não, agora isso, maestria era no patch passado, agora a Blizzard virou pra gente e falou, vocês vão focar em aceleração, beleza, tia Blizzard, vão focar em aceleração. Mas por quê? Justamente por causa dessa passiva chamada Impeto, tá ok? Que diminui o cooldown das skills. Então o que acontece? O Saman Enhancement, como focava em maestria, por causa disso dava um dano absurdo, agora ele não vai dar um dano absurdo, mas vai bater mais vezes. O que vai acontecer? Vai diminuir o burst e vai aumentar o sustained, tá? Mas isso é relativo para sua build. E foi basicamente isso que mudou de monstruoso. Teve algumas mudanças menores, mas o monstruoso que mudou mesmo foi isso. A mudança de status principal de maestria para aceleração. E a partir desse momento, você muda toda a sua forma de pensar e de jogar, porque quem raidou, assim, quem tinha overgear no pré-patch, viu a diferença que tava no Saman Enhancement, você batendo, dando um Lava Leste, o Lava Leste com 2 segundos de cooldown, era uma coisa assim absurda, tá ok?
E agora não tá tão absurdo assim. Eu, por exemplo, tô com 8 segundos e quase 9 de cooldown no Lavalas. Mas, enfim, isso disponibilizou assim um sustained melhor pro Saman, mas a longo prazo, entendeu? Porque a curto prazo não tá tão legal assim ainda não. O Saman Enhancement, pelo todos os Theory Crafts que tá sendo feito, tem ficado tipo que abaixo dos 10 primeiras specs. Então é uma classe que você não vai ver topando DPS no Malho, talvez em LFR se você tiver Overgear. Mas em Malho Imponente vai ser uma classe que você não vai ver topando DPS. E na próxima raid acredito também não. Talvez na última raid top um DPS ou outro, vamos saber, né? Mas uma coisa que eu tô achando muito interessante é que o Saman Enhancement agora ele tem a disponibilidade de várias specs não, builds diferentes. O que é build? Build seria uma combinação. Combinação de talento, combinação de glifo, combinação de status. Então, isso é só build. Vamos supor que eu quero uma build de AoE. Então, eu vou combinar status X com os talentos tais e tal. Beleza, você tem um build para AoE. E a build, é claro que é muito interessante para cada tipo de luta diferente. Se você raida competitiva, de uma forma competitiva, raida com vontade de matar o boss mesmo antes dos nerfs e do modo mais hardcore que você puder, você sempre vai querer priorizar uma build de acordo com a mecânica. Vai ter luta que vai ser melhor dar um AoE, então você vai mudar tua build, seus talentos, seus grifos para poder dar um AoE. Enfim, o Saman Enhancement, ele ficou gostosinho, porque agora vai dar pra poder fazer essa diferença de build nele, tá? Algumas builds que eu consegui reparar são as builds de single target focado pra burst, a focada pra single target não, pra dano sustained, e tem build pra dar AoE também. Saman Enhancement dando AoE. Isso era, tipo assim, uma coisa muito difícil de se fazer e agora vai ficar mais fácil, tá ok? Eu vou falar de uma das builds agora, que eu vou falar de single target e sustained, porque, no meu ver, é o mais interessante, é o que mais chama atenção pra raid, é o dano sustained, tá ligado? Não importa o dano total que você fez, o que interessa é o dano que tu fez no boss, entendeu? Não é o DPS. A AoE vai elevar teu DPS, mas o dano total que tu fez no boss vai estar uma merda. Então, não quero isso. Prefiro meu DPS baixo, mas ser o top damage no boss. Eu gosto de jogar assim, cara. Eu gosto de ver o top damage e ser o meu nome lá no boss. Então, enfim. E o que acontece? Então eu vou falar um pouco dela, porque é o que eu tenho mais me interessado. Vamos começar pelos status, tá ok? O status é claro que vai ser a aceleração, porque vai diminuir o cooldown das suas skills. Além de diminuir o cooldown das suas skills, ela vai aumentar os ticks do teu dot. Então, é interessante porque teu Lavalas vai procar mais vezes. Além disso, vai procar também teu Maelstrom Weapon, ou Arma Voragem. Isso aí, Arma Voragem. E vai procar também teu Arma Voragem. Uma coisa interessante é o perk, que é cada Arma Voragem vai aumentar em 10% o dano. Então, se você der um Lightning Bolt com 50%, com 5 stacks de arma voraz de Maelstrom Weapon, você vai dar 50% a mais de dano. Isso ficou muito interessante. Então, a aceleração também é bom por causa disso. O Dot, o Maelstrom, os dano melee, que fica maior também, e a diminuição de cooldown. O segundo status pelo que dizem na internet, é maestria. Só que eu não gostei muito de maestria. Por que a maestria? A maestria vai aumentar o teu dano de fogo, zelo e natureza. Então o que isso envolve? Isso envolve os teus elementais, tá ok? Envolve teu raio, envolve o impacto elemental se você estiver usando, envolve seus totens, o talento de level 100 do magma líquido, enfim, envolve essas paradas todas. E principalmente também o Ascendance, tá? Então, se você tiver com uma maestria alta, teu elemental vai bater mais, teu Ascendance vai bater mais, teus totens vão bater mais, tá ok? Mas tipo, o dano do totem teve um aumento assim, considerável, mas não é grandes coisas assim. Então eu não vejo muito interesse na maestria, embora na internet digam que é o segundo status principais, tá ok? Por quê? Porque não importa quanta maestria você tenha, não vai ser... Tipo, se você tiver, sei lá, socar a maestria na tua guia inteira, não vai aumentar assim tanta coisa o DPS. Pelo menos é o meu ponto de pensar, eu tô falando por mim, tá ligado? É o que eu vejo. O elemento, tipo, vamos botar aí, as lutas tem uns 8 minutos de duração. O elemental tem 5 minutos de cooldown. Então por que eu vou querer aumentar o dano do elemental, que é o que a maestria realmente afeta, tá ok? Se o elemental vai ficar 1 minuto na luta, depois vai ficar 4 minutos em CD. Aí eu vou botar o elemental de terra, que teve o dano nerfado. Não faz sentido, entendeu? A maestria vai ajudar? Vai, mas vai ajudar sim, no teu burst. Então, se você é aquele cara que gosta de jogar com burst, maestria pra você vai ser interessante. Como eu foco no dano sustained, eu não quero botar maestria. Eu prefiro focar ou em golpes múltiplos ou em versatilidade, tá ok? Então, na internet você vai ver dizendo que o segundo maior atributo para Saman Enhancement é maestria.
eu voto em versatilidade, tá? E agora eu vou explicar o porquê. Por que eu gosto de golpes múltiplos, mas gosto mais ainda de versatilidade? Eu quero ver em raid se essa versatilidade vai funcionar, né? Por quê? O golpe múltiplo, como você sabe, tem a chance de procar e vai te dar 30, você vai dar um segundo dano. Vamos supor que tu deu um Lavalete, tu vai dar um segundo Lavalete dando 30% do dano do primeiro. Pô, é interessante? É. Só que eu atualmente, por exemplo, tenho 6% de versatilidade, com mais 5% buffado, 10% de chance de procar e dar uma porrada no bicho e fazer um dano. Beleza. Vai ser, se você fizer isso no Storm Blast lá do Ascendance, caraca, vai ser lindo, teu DPS vai ficar muito alto. Só que todas as skills do Summon Enhancement tem CD, como eu falei no início. Então, você vai dar uma skill a cada 8 segundos, vamos botar assim. Tu deu um Lavalece, 8 segundos para dar outro. Tu deu um ataque da tempestade, da Storm Strike, vai ser 6 segundos para dar outro. Aí tu dá um Frost Shock, 5 segundos para dar outro. Então, tipo, todas as skills tem CD. E você fica contando ainda que ela deu um gol de 10% proc ali de multi-strike, você bata, mas... Pô, cara, é meio, tipo assim, relativo, entendeu? Seria legal pra um caster, por exemplo. Ah, você tá jogando de Orlock você fica ali spamando, incinerar, spamando Saus Bolt. Pô, vai ser legal, porque se procar... Porra, legal, procou. Agora se essa porra procar no Frost Shock, vai me interessar em quê? Em nada, tem que procar no Lavalece. O Lavalece eu vou dar um, daqui a 10 segundos eu vou dar outro, entendeu? E no meio disso entra os outros botões na rotação. Então, golpes múltiplos para Summon Enhancement PvE, eu não vejo grandes vantagens, porque você vai ficar dependendo de um proc que vai ser muito baixa a chance, entendeu? Então é meio relativo. A não ser que você tenha um trinket que te dá golpes múltiplos, aí é outra história. Eu tô falando de stats fixo, tá ok? Aí por isso eu voto muito na versatilidade, que a minha tá baixo pra caramba porque eu não tenho guia. E que ela vai aumentar teu dano. Então o que acontece? Todo mundo sabe que o dano do Summon Enhancement tem CD por um certo motivo. Tem CD porque quando bate dói, entendeu? Essa é a realidade. O DPS do Summon Enhancement quando bate dói, mas tem um CD longo. Então eu gosto da versatilidade por causa disso. Você dá um Lavalece, tu vai dar um dano Lavalece mais aumentado. Mais aumentado de bom. Olha, você vai dar um dano Lavalece aumentado. Então você não vai ficar dependendo do Storm Strike, do Multi Strike pra isso, tá ok? Se procasse Multi Strike, é lógico que você vai dar um dano maior do que você daria por causa da sua versatilidade. É claro que você daria. Só que, pensando em dano Sustained, é melhor dar um dano aumentado certo do que dar um dano super aumentado incerto, entendeu? Então essa é a minha lógica. Pra Sustained, no Summon Enhancement, eu voto em aceleração e depois versatilidade, tá ok? Pra você fazer uma build meio a meio, você bota aí aceleração e maestria. Isso mais ou menos que eu tenho focado no Sustained, tá? Vamos continuar falando do Sustained, depois eu falo um pouco do dano em área também, pra poder finalizar o vídeo legal. Uns talentos que têm sido interessantes de se usar. Primeiramente, por estar em início de expansão, é o Rapidez Ancestral. Eu esqueci qual é o nome dele em inglês. Por quê? Porque ele aumenta em 5% a aceleração. Ele já sabe que a aceleração é o atributo principal. Então aí, eu, por exemplo, estou com quase 20% de aceleração com o guia 635. Então... esses 5% de aceleração vai te fazer uma diferença legal agora, tá ok? Pra dano Sustained. Se você quiser dar um burst, pô, beleza, você tem o Mestre dos Elementos, que vai aumentar em 30% sua aceleração por 20 segundos. Então se for aquela luta assim, que tem que dar um dano alto, pô, você comba Ascendance, que tem 2 minutos de cooldown, com Berserk, não, é 3 minutos de cooldown Ascendance, com Berserk, tem 3 minutos de cooldown também, mais esses elementos. Aí vai subir aí o... 35%. Aí se tiver em Bloodlust, sobe mais 30%, ou seja, de 45% vai pra 100 e porrada. Então sobe pra caraca a sua aceleração e tu bate pra caramba. Então, pra Burst é bom usar ela. Mas, como eu tô falando de dano Sustained, vamos ficar na Rapidez Ancestral. Isso aqui é relativo, talento de level 90. Tu vai ver na internet também aconselhando a usar o Fúria Liberada, tá ok? Mas aí eu não gostei muito dela, posso testar depois com mais calma, mas a propósito eu tô preferindo usar o Impacto Elemental. Por causa de 2 motivos. A Fúria Liberada ela vai aumentar em 30% o dano do teu raio, legal. E vai aumentar também os teus golpes múltiplos em 5%. Beleza. Só que, tá, beleza, vai dar 30% a mais dano com raio. Se tu conseguir usar o liberar
elemento, liberar, tá liberar elemento ainda. Consegui usar o liberar elemento junto com um proc de 5 stack do Maelstrom Weapon, porra, você vai dar 80% a mais de dano no teu raio. Legal. Legal. Só que entra algumas coisas relativas. Por exemplo, o Fúria Liberada ou Liberar Elemento tem aí mais de 10 segundos de cooldown, tá ok? Nesses 10 segundos de cooldown é um tempo de procar uma Maelstrom Weapon com essa aceleração lixo aí de 20%. Então, pô, fica, sei lá, não achei muito interessante. Eu achei mais interessante o impacto elemental. Por quê? Liberar elemento, 40% do dano causado pelo seu próximo feitiço de fogo e em 60% a velocidade de ataque pelos próximos 6 golpes. Tá, legal. O que acontece? Com o impacto elemental, eu tenho aí o cooldown de 12 segundos, mas esse tem sido o tempo médio em que o Maelstrom Weapon tem procado 5 stacks, tá ok? Então eu vou ter praticamente um impacto elemental para cada proc de 5 stacks do Maelstrom Weapon. Então pra mim tem sido interessante, por quê? Porque procou o Maelstrom Weapon, juntos os AC que tá saindo de cooldown o impacto elemental, joga o impacto elemental em cima. Aí ele vai me dar 500, ou de golpe múltiplo, ou de aceleração, ou de agility, ou de acerto crítico, tá ok? O que acontece? Eu tava fazendo uma média, parei pra ver. Se com liberar Fúria Liberada, tá, beleza. Ele vai me dar sempre 5% a mais de golpes múltiplos, que pra mim não é muito interessante, vamos botar assim. Mas se procar, por exemplo, golpes múltiplos com o impacto elemental, em vez de ser 5%, é mais de 10%, é uns 11% e meio, uns 11% quebrado de golpes múltiplos a mais. Então, se procar golpes múltiplos, ele vai dar o dobro do que o Fúria Liberada daria. Tá? Mas lembrando que eu não gosto de golpes múltiplos, porque golpes múltiplos é algo relativo. Então, se procar aceleração pra mim, 500% a mais de aceleração, porra, vai diminuir um cooldown da medida que eu vou bater mais, eu vou ficar mais contente, tá ok? Então, eu tenho escolhido o impacto elemental no lugar de Fúria Liberada, que é o que o pessoal tem dito na internet pra se pôr. Eu sou do contra, foda-se. E tem o elemental também, que aumenta de 80% do dano do elemental. Isso seria interessante se você combar com talento level 100, que você está usando o outro elemental também, aí você teria 2 elementais para dar DPS, 2 minutos de DPS, mas eu não vejo grande vantagem. E o elemental, lembre que eu falei que ele é baseado na sua maestria. Eu tenho 32% de maestria. Pô, beleza, o elemental vai dar um dano legal. Só que é aquilo, né? 1 minuto de elemental para 5 minutos de cooldown, né? 4 minutos de cooldown. Então, não é uma coisa que vale a pena. Você pega uma luta, exemplo, vou citar lutas antigas. A luta do Nice Green. Aí tu solta a porra do elemental, na hora que o elemental tá lá batendo, passou 30 segundos do elemental, não sei, passou tanto tempo da fight, ele entra em uma instância diferente, você tem que parar de bater. E aí, tu vai fazer o quê? Perdeu todo o seu DPS, entendeu? Então eu não vejo vantagem nesse talento mais. Tenho usado o impacto elemental por causa disso. Quando eu tiver com uma gear melhor, é claro que eu vou trocar, porque aí vai ser 2 pocs da Maelstrom Weapon para um impacto elemental. Então talvez o raio valha mais a pena, porque aí em 10 segundos, se eu conseguir dar 2 raios, eu vou dar muito mais dano que o impacto elemental daria, tá? Pro level 100, eu tenho preferido usar o Magna líquido, tá ok? 45 segundos de cooldown, então tem um cooldown relativo menor, e digamos que facilita mais na rotação, aumenta o teu burst, teu sustained, e também se beneficia da sua maestria. Enfim, eu tenho preferido usar ela, tá? E dá dano ao E, essas porcaria toda mais. Talvez o fusão elemento mais pra frente fique tipo que mais vantajoso. Eu não creio agora, tá? Porque até você dar 2 açoites de lava, tipo, digamos que é meio relativo. É aquela parada que você tem que depender de um proc. Depender de proc com status baixo não vale a pena, entendeu? Por exemplo, tu vai dar um Lavalesse, vai entrar 10 segundos de cooldown aí. Até você conseguir dar um outro Lavalesse, já saiu o proc que aumentaria 40% do teu dano, tá ok? Então, vamos lá. Estouro de lava, que é o caso do elemental, e açoite de lava, aumenta em 40% do dano do seu próximo choque, acumulando até 2 vezes. Então é interessante você dar quando tiver 2 stacks, tá ok? Só que, por causa desse tamanho do cooldown e da sua rotação, grande parte da vez você vai se enrolar, não vai conseguir manter esses 2 stacks para poder soltar um Shock Frost. Ou então tu vai ter os 2 stacks, mas aí vai acabar teu dot, tu vai ter que renovar o dot e vai sair. Então, por a stat estar abaixo e não ter muito proc do Flame Shock para liberar o cooldown do Lavalesse, essas coisas todas mais, eu não vejo vantagem. Tenho preferido o Magma líquido, tá ok? O elemental vou nem comentar sobre ele, porque pelo amor de Deus, não tem nem o que dizer. E
esse é a build de Single Target Sustained que eu tenho usado e tenho gostado, tá ok? De glifos... tá tudo bagunçado aqui, não é o que eu tava usando, mas vamos lá, enfim. Eu tenho um glifo que tem... merda. Um glifo que tem valido a pena usar é esse aqui, ó, escudo reativo. Seu escudo de raios agora pode ser ativado uma vez a cada 1,5 segundo. O que acontece? O escudo de raio, ele é ativado a cada 3 segundos, tá ok? De luta. Então você vai dar um escudo de raio a cada 3 segundos. Você conseguindo... Você ativando ele a cada 1,5 segundo, você vai estar poupando, digamos que... Sei lá, você vai estar dobrando o DPS do teu escudo de raio. Então vale a pena usar ele. Sendo que, pra luta que é DPS Rush, tá? Porque aí tem aquela parada, ele não casa com o glifo do escudo de raio, que diminui em 10% o dano que você recebe quando ele proca. Então, é aquilo, né? Se você vai tomar muito dano, ele não é o talento mais ideal. Mas se você quer fazer um DPS absurdo, esse glifo tem sido muito interessante você usar para dobrar o DPS do teu escudo de raio. Eu acho que isso já ficou bem claro, tá? Fora isso, os outros talentos são relativos, tá? Tem talento que diminui o cooldown dos lobos, que aumenta a recarga dele, aumenta a duração, que faz isso, que faz aquilo. É relativo. Talento que aumenta o dano a distância de dano do Fire Nova é relativo, depende de luta pra luta. Isso aí você vai variar, isso aí depende do jogador, o momento melhor pra usar cada coisa dele, cada tipo disso. Eu tô falando da build Sustained, assim, de uma forma... mediana do jogador e em forma aspecto geral, mas tentando otimizar sempre seu dano, né, claro. Então, nossa, o cara deu uma trollagem aqui, legal agora. E beleza, na rotação, cara, a minha rotação que eu tenho feito é sempre tentar manter o dot ativo. A rotação do Summon Enhancement, você tem que ter em mente que não é uma sequência de botões, tipo 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 10, 1, 1, 1. Não tem essa sequência. O Summon vai dar um golpe de acordo com o que tiver up e prioridade, entendeu? Você tá ali tá com o boss ali, tem duas skills pra você dar, tu tem a Açoite e a Tempestade. Tu olha o boss não tá com o teu debuff de 25% a mais de dano de chance de dar crítico. Aí tu vai dar um Storm Strike em vez de dar o Lava Lash, entendeu? Então, ela tem meio que essas prioridades assim de skill, não é um DPS. Mas o que eu tenho tentado fazer, principalmente em abertura, é dotar, liberar elemento, fora de combate, inicia a luta dotando. Eu tenho, por causa desse talento do level 60, rapidez ancestral, eu uso ele, tá ok? Em seguida já dou um Elemental Blast logo, pra poder procar aqui, procou 500% a mais de 500 de golpe múltiplo, legal. Procou isso, aí sim, dá um Storm Strike, entra em Ascendance, dá o Storm Blast e a Açoite de Lava. Então, vai ser mais ou menos assim, manter o dot up, liberar elemento quando for dotar, porque fora isso não tem outra coisa que você use liberar elemento a não ser o Fire Nova. Então liberar elemento vem sempre antes do dot ou sempre antes do Fire Nova, tá ok? Ou então quando você for entrar em burst, quando você soltar um Elemental Blast por causa de 60% a mais de velocidade de ataque, tá? Pelos próximos 6 golpes, que seriam os golpes melee. Então, sempre que você soltar liberar elemento, ele vai dar, digamos que mais dano branco. Então não hesite em manter ele no cooldown, use-o, tá ok? Mas ele vai fazer um aumento relativo de DPS antes de você usar ele antes do dot e antes do Fire Nova. Fechou. Fora isso, você vai ter que sempre manter os 25% a mais aqui, ó, de chance de critar os teus ataques, tá? Então você sempre vai dar um ataque da Tempestade ou Storm Strike para poder manter isso ativo. O Lava Lash, que é o seu maior feitor de dano. E essa rotação você vai seguindo. Digamos que abriu a luta, depois é só manter a skill que tiver up e você vai usando, tá ok? Procurou um negócio aqui nada a ver, deixa eu tirar essa merda pra não ficar procurando toda hora. Basicamente, a rotação é mais ou menos essa. Vamos falar agora de build, de dano AoE rapidinho, só pra poder finalizar o vídeo, que já deve estar grande, tá bem grandinho. A rotação de AoE, cara, a build de AoE vai ser focada em maestria, tá ok? Por quê? Porque maestria aumenta o teu dano da porra toda, tá? E, consequentemente, aumenta o dano do Fire Nova, do Nova de Fogo.
Então, se você quiser dar um E, bota aí aceleração mais maestria. Então, por isso que a build meio a meio é aceleração e maestria também, tá ok? A build que as pessoas falam na internet. Porque vai dar mais dano no Fire Nova. Aí o que você vai fazer? Se você quiser dar um dano em área, em vez de você usar rapidez ancestral, você vai usar o eco dos elementos, tá? Porque como vai ter muito mob, o que você vai ter que fazer basicamente é doutor, dê um lavalesce para espalhar seu dot para todos o resto, e daí você usa o liberar elemento e o Fire Nova, entendeu? Aí quando procar o eco dos elementos, você vai poder dar uma porrada sem que ela entre em cooldown, tá? Então você vai guardar sempre o eco dos elementos para o seu Fire Nova. O que vai acontecer? Procou o eco dos elementos, dá um Fire Nova, ele não vai entrar em cooldown, dá outro Fire Nova. Esse é o dano em área do Summon Enhancement agora. Além disso, você coloca o totem que explode em área e usa o talento do level 100 que bate pra tudo quanto é lado, entendeu? Ele solta esse magma líquido, ele solta mais larva pra tudo quanto é lado. Esse é o dano dele, digamos que em área, tá? Com isso você já consegue fazer um DPS maneiro. Enfim, o vídeo tá grande pra caramba, eu não tenho em mente alguma coisa assim tão importante pra falar agora. Fora que, uma coisa que eu falei no primeiro vídeo da transição lá, que eu tava experimentando o Summon Enhancement no beta, eu falei que possivelmente ele viesse a usar a daga, tá? Eu mudei de ideia, eu acho que, na verdade eu não tinha nenhuma ideia fixa sobre isso, eu falei que possivelmente. Agora eu tô praticamente descartando essa possibilidade, porque machado aumenta em, vamos lá, cadê? Aqui, o Lavalesce. Tá, não tô achando. De dano físico com a sua arma principal e de dano físico com a sua arma secundária. Tá, beleza. O machado ele vai aumentar o dano desse skill, do teu ataque da tempestade, tá ok? Então, machado ou uma arma de punho continua sendo o ideal por causa que você vai dar um pouco mais de dano com o ataque da tempestade, tá? Então o vídeo mais ou menos é isso aí. Qualquer dúvida que eu acho que deve ter deixado dúvida pra caramba, porque eu falo embolado, falo de forma estranha, eu sou escroto. Eu devo ter falado de um jeito que deixou tudo embolado na tua mente. Mas enfim, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que eu vou sanando, vou conversando com vocês e vou explicando alguma coisa que pode ter eu ter falado muito rápido e não ter esclarecido muito bem. Fora isso, like, dá uns subs, se inscreve, compartilha e faz esses negócios aí que todo pessoal que trabalha com o YouTube pede e que vai me deixar feliz da vida, tá ok? Espero que você curta bastante seu Summon Enhancement, embora aí não esteja a melhor spec no momento, tá? Mas eu espero que você curta como eu estou curtindo e a gente se vê no próximo vídeo, se vê dentro do jogo, se vê por aí. E é isso aí, abraço, se cuidem, valeu, fui, meu.